Bom, dia de ontem foi movimentado, ao longo da segunda-feira, muitas informações, muitas discussões nos grupos do WhatsApp, a galera revoltada com a venda do mando de campo. Gente, assim, a minha opinião, sinceramente, o Vasco ter vendido o mando de campo contra o Palmeiras e contra o Botafogo, jogar em Brasília, em qualquer outro estado brasileiro, né, qualquer outra região do país que não seja o Rio de Janeiro, não há nenhum problema. Não vejo nenhum problema do Vasco sair de São Januário em algumas partidas, recebendo uma boa monetização por isso, do jogo. O que eu não acho que bate com o discurso que lá atrás o presidente Pedrinho disse foi, bom, a 777, ela na verdade, ajeitar aqui a nossa câmera, pronto. A 777 vendeu o jogo, mas não pensou na parte esportiva, ela pensou na parte financeira. O discurso não era esse. Porque senão ele também se aplica agora. Ah, Fábio, mas vendeu muito melhor. Verdade. O Vasco vendeu muito melhor do que a 777 os jogos. O mando de campo, ao invés de 1 milhão, vai receber 2 milhões. O dobro do que vai receber o Santos, por exemplo, que negociou 2 partidas, né? Mais o amistoso que fez, então foram 3. Ok, o Santos tem Neymar. Perfeito. Mas então, não usem o discurso da ambição esportiva em detrimento, né? Pensando só no dinheiro. Todo mundo pensa no dinheiro e o Vasco não é diferente. O que se pode dizer é, a 777 vendia muito mal o Vasco, por qualquer migalha. Aí eu concordo. Agora dizer que ambos, ou seja, os sócios, não pensam no dinheiro, no retorno financeiro, claro que sim, e é legítimo. E não há nenhum problema, o torcedor do Vasco em Brasília, no Espírito Santo, em Manaus, em qualquer parte do país, merece reencontrar o Vasco. Ou encontrar, porque pouquíssimas vezes consegue assistir em loco, principalmente se a sua cidade, o seu estado não tiver um representante. Qual é o time de Manaus na primeira divisão? Em Belém, em Alagoas, em Brasília, Espírito Santo. Quantos vascaínos tem nessas cidades e que merecem receber o Vasco da Gama? Então assim, tem 19 jogos como mandante, vender 4, 5 por 2 milhões, mais a possibilidade de se bater 50 mil como se fosse uma meta, entrar mais 500 mil reais. Cara, legal. Pô, se vendeu 5 jogos, cada um faturou 2 milhões e meio. Bacana. Vai botar 12 milhões e meio no bolso ao longo da temporada. Ok. É do jogo e é legítimo. Não há nenhum problema nisso. O único problema que eu vejo é que dizer que lá atrás só se pensava no dinheiro e não pensava na parte esportiva. É o mesmo jogo, é o Palmeiras. Bela venda? Bela venda. Então, vamos negociar valores. É isso. Eu vou trazer aqui dados importantes, né, para a gente poder acrescentar nesse debate, para não ficar também só na nossa reclamação. Vou começar com esse daqui. Qual foi a posição do Vasco no ano passado, em 2024? 10º lugar. Correto? Sim. Vasco, 10º lugar. Depois, apesar que o Chuchu não vai conseguir pesquisar isso daí, para ver qual é a premiação do 10º lugar para um 8º lugar. Miseravelmente, 8º lugar. Né? 8º lugar. 8º lugarzinho. 8º lugar. Sabe quanto que ganha o 8º lugar no Campeonato Brasileiro? O Vasco vendeu mais de um mando de campo no ano passado. Mais de um mando. Sim. Vou colocar aí contra o Palmeiras, que o Vasco perdeu no seu mando de campo. O Vasco teria quantos pontos? Mesmo que o Palmeiras, que o Bahia, se for 3. Eu comecei essa live dizendo que o Vasco já começa colocando em risco 6 pontos. O Vasco não tem direito de Januário contra o Flamengo e nem contra o Fluminense. Ô, Léo, você quer a premiação do 8º e do 10º? Traz aí, ó, a do 7º, porque o Corinthians terminou com 56 pontos. Então vamos lá. Corinthians, 7º lugar. 33,7 milhões. 33,7. O Vasco, décimo? o 10º, 26,4 milhões. Qual é a diferença mais ou menos aí, Amadeu, de valores? 6 milhões. 6 milhões e pouco. Olha, e um jogo vendido. E um jogo, ou 2 vendidos. Olha! Mas não é garantia. Mas é isso. Quando você está colado com a parte esportiva, que você quer terminar bem o campeonato, que você faz um projeto para chegar entre os 6, os 7, até o 8º, primeira coisa, você belisca uma Libertadores. O Bahia, com 53 pontos, foi o 8º e vai jogar a Libertadores. Vocês já viram a diferença da participação da Libertadores para a Sul-Americana? Eu trouxe isso aqui na live. Vocês já viram a discrepância da premiação da Libertadores para a Sul-Americana? Você já viu a discrepância da participação na fase de grupos da Libertadores para a Sul-Americana? Então, se você for parar para analisar,
Olha o quanto você perde, às vezes, por vender 1 ou 2 mandos de campo, Amadeu e Chuchu. Já que o Vasco está atrás de dinheiro, o que seria melhor? Jogar nos seus domínios, tentar vencer o Palmeiras, esses jogos difíceis, e conseguir uma vaga de pré-Libertadores ou Libertadores, ou você ir para a Sul-Americana? Sem contar a premiação do brasileiro. Porque Sim, isso claro. não está calculado. Tem muita gente gritando, mas eu estou te trazendo aqui números. Agora eu vou trazer aqui, vou pesquisar enquanto o Amadeu e o Chuchu deixam a opinião, qual é a diferença para você participar de uma pré-Libertadores e de uma pré-Sul-Americana. De uma fase de grupos de Libertadores e de uma fase de grupos de Sul-Americana. De umas oitavas de finais de Libertadores e umas oitavas de finais de Sul-Americana. Porque aí, de repente, a galera vai começar a entender que quando você cola no lado esportivo, Amadeu, quando você pensa em pontuar e terminar bem o campeonato, você não vende mando de campo, você não diminui a instituição, você não se coloca como time pequeno, além de você se posicionar e ganhar o respeito dos outros clubes, porque o Vasco vive 24 anos sendo desrespeitado, você ainda ganha mais dinheiro. Fazendo o simples que o Vasco se... Amadeu, na moral, Amadeu, você se lembra em 2000, quando o Vasco era campeão da porra toda, o Vasco vendendo o mando de campo, Amadeu? Não. Porra, mas só que aí tem uma galera que vem com um discurso. Ah, não, mas o Vasco tá quebrado. Por que quer, irmão? Por que quer? Porque tem pessoas, sabe o que eles querem, Amadeu? Soluções fáceis. E rápidas. Exatamente. Para poder estancar sangria. O Vasco vive estancando sangria. E aí entra nessa porra desse papo de austeridade. Cara, eu nunca vi um time ser tão austero que só vive contratando o Baranga a custo zero. Porra, Amadeu, não consegue pagar as dívidas. E aí tem uma porrada de clube fazendo um cacetão de dívida, não vende as suas SAFs e estão disputando as principais competições. Ah, não, porra. Mas o Fluminense que vai jogar um Super Mundial, Amadeu, não tem dívidas. Ah, não, mas o Botafogo, que tá aí pedalando direto, não tem dívidas. Ah, o Corinthians, que foi até eliminado da pré-Libertadores, não tem dívidas, porra. O Internacional não tem, o Grêmio não tem. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tá visível que vender mando de campo não é a solução. Fala aí que eu vou trazer aqui agora a diferença das duas competições. Felipe Coutinho e Adson treinaram normalmente ontem, a Vasco TV mostrou o vídeo, foi possível acompanhar, mas não crie esperança para que o Adson comece como titular, até porque ele está vindo de uma cirurgia que era complicada, mas não era grave. Tornou-se mais complicada porque houve uma dificuldade nele na adaptação à placa que ele colocou. Então ele levou mais tempo do que o esperado para voltar aos treinamentos e ficar à disposição do Fábio Carille. Mas é um jogador importante, sim, para o elenco, importante para dar mobilidade, dar velocidade. Quantos de vocês aqui não sentiram falta do Adson na reta final da temporada anterior e no início dessa temporada? Ele se machuca em setembro, quando ele faz a cirurgia, né? Aliás, ele vinha convivendo com a dor em setembro bateu o martelo e foi fazer a cirurgia. Felipe Coutinho, semifinal contra o Flamengo, sentiu uma dor, deixou o campo. Mais uma contusão. Recuperou, teve tempo, 20 dias até a estreia. Vai ficar 100%? E aí? Ele, Garré, Nuno e Verratti, é o quarteto da frente. O meio-campo terá quem? Hugo Moura e Souza. Souza foi mal, segundo soube, e li também no GE essa informação. Bateu com o que eu soube. Não foi bem. Hugo Moura esforça. Hugo Moura e Cocão. Hugo Moura e Paulinho. Qual é a tua dupla? Com o Coutinho? Forma esse tripé? Ou coloca 4 homens no meio-campo? Ou faz um 4-2-3-1? Hugo Moura, Paulinho, gosto assim, tá? Garré de um lado, Coutinho centralizado, Nuno do outro e Verratti na frente. Com opções no banco, Ryan, Adson, Cocão, Jair, começa a ter opções. Não fica ruim? Não sei qual é a tua escalação. Domingo tem jogo em São Januário, diante do Santos, e nós vamos acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Então vambora, vamos juntos? Ah, detalhe, falando ainda da venda do mando de campo. O jogo com o Palmeiras, que é válido pela 7ª rodada, está marcado para o domingo, mas não foi desmembrado a tabela. Domingo ou sábado, de qualquer forma, a tendência é que o Vasco de Brasília saia para a Venezuela, porque na quarta-feira seguinte, no dia 7 de maio, o Vasco tem um jogo com o Puerto Cabello pela Sul-Americana. Fechado? Então, ponto final nessa nossa edição. Café.